Vamos abrir a palavra. Se você tem no seu celular, ou se você tem uma Bíblia física com você, física que eu digo é um livro, né? No Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 24, desculpe. Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, mas eu estava lendo a minha Bíblia essa semana e me deparei com esse texto mais uma vez, e eu quero lê-lo. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Por falar nisso, em Emaús, eu vou pedir o Joel, também não estava programado isso aqui não, mas eu vou pedir para a gente cantar Divino Companheiro, no caminho, quando a gente terminar aqui a nossa reunião. Vamos encerrar com esse cântico. Estava indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros. Uma caminhada longa. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único... Deixa eu fazer um adendo aqui que eu não tinha pensado nisso. Agora que eu estou lendo aqui, recebi um download do céu aqui. Esse Cleopas é a única vez que ele é mencionado na Bíblia. Ele não aparecia no hall de elite dos 12 apóstolos. E é interessante que Jesus vai encontrar com esse Cleopas, né? E o amigo dele, que a gente também não sabe quem era. Não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus deu uma de migué aqui, deu uma de... Que coisa? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperamos que ele era o que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos
que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito e não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povo, ou do povoado para o qual estavam indo, quer dizer, Emaús, ele fez como que ia embora, mas eles insistiram: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu do meio deles, da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como ele foi reconhecido quando partia o pão. Até aí. A erva seca, a neblina evapora, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Porque ao ler esse texto, durante essa semana, eu me coloquei no lugar de todos nós. Você é Cleopas, eu sou Cleopas. Porque nunca, em meus prognósticos mais certeiros, eu pensei que viveríamos dias como nós vivemos. Nunca. Nunca em minhas cismas mais doidas, eu pensei que a vida estaria tão suspensa, por cordões tão finos, suspensa sobre um abismo de morte, ceifando casas, famílias, pais, mães. Nunca. Nunca em minhas suspeitas pensei que haveria uma degradação tão grande do meio religioso como nós vimos. Nunca. Em meus devaneios mais absurdos, eu pensei que eu veria meu país andar em marcha ré em tantas áreas. De repente, fomos assustados por cenas aéreas de cemitérios. De repente, recebemos a notícia de que gente muito querida estava sendo assistida em UTIs. Tanta gente querida morreria, tanta gente querida ia embora.
Nós fomos, nesses últimos meses, empurrados para o limite do absurdo. Fomos enlaçados por cordões de morte, como a Bíblia diz. Fomos puxados por uma gravidade maligna para baixo. Nesses últimos meses, nós fomos acordados de que fantasmas em pele e osso estavam nos rondando. Mas o nosso desalento, desde o final de fevereiro de 2020 até hoje, não pode ser comparado ao desalento dos discípulos, dos seguidores de Jesus, porque eles apostaram que Jesus seria o libertador de Israel, como foi Moisés, ou maior do que Moisés. Eles apostaram que o filho de Maria, de Nazaré, seria um rei mais portentoso do que César, mais hábil do que Davi, mais sábio do que Salomão. Eles apostaram e pensaram em Jesus como aquele que dá ordem ao mar e ao vento, aquele que nunca se acovardou diante de demônios, o Jesus de Nazaré, que saciou a fome de multidões, morreu. Pense no desalento. De repente ele está morto. Eles viram o trabalho que deu descer o corpo dele da cruz. Eles viram o corpo sendo tomado por aquilo que o Instituto Médico Legal chama de rigidez mortis. Ele viu os dedos cianóticos de Jesus, os dedos arroxeados de quem morre por asfixia, porque ele morreu na cruz de asfixia. Viram os olhos embaçados, a pupila dilatada, sem brilho. Eles viram, Jesus morreu. E quando Jesus morre, morrem com ele sonhos, expectativas, esperanças, ideais, morre tudo. E é por isso que eles saem de Jerusalém. Vamos embora, não tem mais nada para fazer aqui. Nós não vamos ficar aqui nessa cidade terrível que mata profetas, que assassina o Filho de Deus. Nós não vamos ficar em Jerusalém, vamos embora. E enquanto lamentavam, murmuravam a morte de Jesus, de repente, veio aquela sensação ainda mais desesperadora. Do que adiantou? Do que adiantou? Roma continua imperatriz do mundo e ele morreu. Herodes permanece um rei fantoche e ele morreu. Pilatos, o procurador romano, continua sendo o mesmo que sempre foi, um debochado, covarde, insensível, e Jesus morreu. Eles se sentiram órfãos, por isso foram embora. Estavam sem nenhuma referência espiritual. A bússola espiritual de Cleopas e do amigo estava quebrada. Estavam perdidos. E pior, eles estavam desalentados. A reação dos dois que conhecemos aqui, apenas um deles como companheiro, e o Cleopas, foi de ir embora.
E aí Jesus, de repente, eles estão andando no caminho e um estranho se aproxima. Como é muito comum nas cidades do interior, do sertão, de você numa caminhada, um outro cumprimentar e andar junto. Pelo menos no Brasil antigo, né? Mais rural, as pessoas não tinham tanto medo de companheiros que andavam ao lado. Jesus se aproximou, começou a conversar com eles. Olha, uma caminhada longa. Começou a bater um papo com eles. Deu uma de migué, deu uma de quem não sabia das coisas. O que está acontecendo? E eles relataram. E o relato deles foi down, foi pessimista. O relato deles foi triste, foi desalentador. Eles estavam sem forças. E Jesus anda o dia inteiro com eles até o sol se pôr. Uma caminhada longa. E nessa caminhada nós temos uma receita. Uma receita que pode nos dar alguns fios para a gente recuperar a nossa esperança. Quer ver algumas coisas que Jesus fez com esses 2 discípulos, que Ele quer fazer com você, que está aqui hoje de manhã na Bethesda, e você que está conosco, em outros lugares, em outros estados, em outras cidades. Receita para recuperar os fios de esperança, para quem já perdeu familiares, para quem já chorou, para quem perdeu emprego, para quem perdeu negócios, para quem está desalentado com o Brasil. Primeira coisa que Jesus fez foi tentar recuperar o olhar desses homens. O olhar. A Bíblia diz que os nossos olhos são a alma, são as janelas da alma. E a Bíblia diz também, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. Os nossos olhos são uma espécie de porta de entrada, que sai e mostra quem você é. Você quer conhecer uma pessoa? Se o olhar dessa pessoa transmitir para você morte, indiferença, é porque essa pessoa tem morte e indiferença dentro dela. Se a pessoa transmite com o olhar algum brilho, algum afago, afeto, ternura, é porque ela tem afeto, ternura, benignidade dentro dela. Os olhos falam. Os olhos têm a capacidade de falar. E agora que a gente está de máscara, quando você ri, o outro não sabe se o outro está rindo. A gente de máscara tem que rir com os olhos. De máscara eu tenho que rir com os meus olhos. Eu tenho que chorar com os meus olhos. Porque o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Não é a mente, não é o coração. São os olhos que estão impedidos. E aqui a gente entende todo relato de milagre de gente cega da Bíblia. Não é a cegueira física que é importante no milagre. É a cegueira dos olhos espirituais. A cura para os olhos significa que eles precisavam, de alguma maneira, olhar para a vida sem as lentes da derrota que eles experimentaram. Entenderam? Não é minimizar a derrota. Não é minimizar a tragédia, não é minimizar o luto, não é minimizar as lágrimas. É curar você das lágrimas que você verteu. Curar o passado que lhe assombra. Curar a derrota que lhe persegue.
ou como você vê essa derrota, que é importante. Essa semana eu estava assistindo um filme em que uma pessoa vai a um terapeuta e diz para o terapeuta assim: olha, eu perdi minha filha. É uma história de um pai que perdeu uma filha com 6 anos de idade para câncer. E eu queria resolver isso. E o terapeuta disse para o pai: essas coisas não se resolvem nunca. A perda, a tragédia, não se resolve nunca. Está aí e vai estar com você até o último suspiro da sua vida. Mas você precisa ser curado para poder continuar, para não ser sugado junto. Precisa recuperar os olhos desses homens que só olham para baixo, que só veem a poeira dos pés. Deu errado? Deu errado o filho do homem não ter sido guindado à posição de Davi ou de Moisés? Deu errado? Deu. Jesus não entra nesse mérito. Foi péssimo? Foi. Uma pessoa ser crucificada, torturada, crucificada, assassinada, é ruim? É péssimo. Aconteceu a maior tragédia? Aconteceu. A pergunta que nós temos que responder a nós mesmos é: e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque a mensagem do Evangelho é um convite para a gente redimir o nosso passado. É para a gente curar o nosso passado dentro de nós. Não curar o passado como um fato que aconteceu, mas acontecer dentro de nós. As enormes tribulações da vida não podem nos sugar para o esgoto. Por isso que eu gosto de ler a genealogia de Jesus. Algumas pessoas, quando vão ler, por exemplo, em Mateus e em Lucas, a genealogia de Jesus, passam por cima daqueles nomes, né? Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou, e nasceu Jesus. Passa isso para sempre. Eu não, eu gosto de prestar atenção. Olha, interessante, a genealogia de Jesus tem 4 mulheres. E as 4 mulheres da genealogia de Jesus, que são Tamar, Raabe, Betseba e Ruth. Não estou falando de Maria, mas vamos inclusive colocar aqui a Virgem Maria. Vamos colocar 5. Veja bem, todas essas histórias têm um transfundo sexual pernicioso. Todas. Tamar era cananita, não era judia, era cananita. E um judeu chamado Judá, que era neto de Jacó, de Israel, transou com ela, ela se vestiu de prostituta e ele pegou, né? Tem essa gíria? Ele pegou a prostituta. Só que quando eles estavam transando, eu não vou entrar na história, depois você pode entrar lá no Gênesis 35, que é longa a história. Depois que eles transaram, ela, enquanto ele devia estar dormindo, ela foi lá nas coisas dele e pegou uns objetos pessoais dele e guardou. E ela era nora dele. Nora dele.
Quer dizer, e ela, um dia apareceu na presença dele e disse, olha, eu estou grávida de um filho teu. Ele disse, impossível. Não é meu filho, negou o canalha. Aí ela pegou os objetos que tinha e disse, está aqui, ó. Eu sou a mulher que você transou. Tamar. Está na genealogia de Jesus essa história. A outra história que está na genealogia de Jesus é Raabe, que era prostituta em Jericó. A outra mulher que está na... E que você sabe a história de Raabe, né? Que deu abrigo para os espias que foram espiar na terra antes da invasão de Jericó. A outra era Betseba, que foi assediada e estuprada por Davi. Que além de assediar e estuprar a jovem, que ela também não era judia, diga-se de passagem. Sim, Raabe, não preciso nem eu dizer que ela não era judia, né? Raabe era da cidade de Jericó, portanto ela era cananeia. E a outra mulher, a Betseba, era casada com um homem chamado Urias, que não era judeu. Era hitita, de outra nacionalidade. Que Davi cobiçou, assediou e estuprou a mulher. E depois assassinou o marido dela. Essa mulher está na genealogia de Jesus. E a outra é Ruth, que não era judia também, era moabita, que tem todo um jogo ali de espelhos e de metáforas no livro de Ruth, mas enfim, ela aí foi a parte dela, ela foi sagaz, pegou o Boaz, a Bíblia diz que descobriu os pés, e esse descobrir os pés é uma metáfora, um eufemismo para descobrir os órgãos sexuais dele. Ele aceitou, popopô, ela casou com ele e garantiu a genealogia de Jesus. Então tem uma história pregressa que é de estupro, de morte, de assédio, de assassinato. Está na história de Jesus. Está na minha história, coisas feias. Dos meus pais, dos meus parentes, dos meus tios, está lá na história. O que eu faço? Quebra as maldições do passado? Não. Renega a vida que teve? Não. O que eu faço? Isso que Jesus confronta Cleopas e o amigo dele. O que é que vocês vão fazer com essa história terrível que aconteceu e da qual vocês estão fugindo? Não fuja da sua história. Não fuja de qualquer história. Enfrente, encare. E outra coisa, viva sim com a dor, com o peso, mas dê algum sentido para aquilo que você vai viver daqui para frente. Quer dizer, a gente precisa se reconciliar com as dores, porque senão nós também perdemos. E eu estou pregando aqui hoje de manhã, porque eu não quero que vocês sejam sugados pela dor daquilo que nos sucedeu e que é terrível. E é terrível. A segunda coisa que eu acho interessante que Jesus mostrou aqui, que é possível a gente ver e não perceber. É possível ver e não perceber. Bem como é possível escutar e não ouvir. É possível a gente ver e não perceber. É possível a gente escutar fisicamente, entrar pelo nosso ouvido físico, e a gente não ouvir. Que foi o que aconteceu com Cleopas e o amigo dele. Jesus eles viram, mas não perceberam.
Jesus discorreu com eles, falou para eles, ensinou para eles. Você gostaria de estar numa roda de conversa com Jesus? Você gostaria de estar numa roda de conversa em que quem conduz a conversa é Jesus, ou num Zoom? Você gostaria de fazer um Zoom, uma live com Jesus? Que durasse, não 1 hora, 2, 3, e você, assim, fazer todas as perguntas que você gostaria de fazer? E ele explicar o que ele gostaria de explicar para a gente? Pois Cleopas e o amigo dele tiveram essa oportunidade. Mas eles viram e não perceberam. Eles ouviram, escutaram, mas não ouviram. Sabe por quê? O texto diz por quê. Quando é que a pergunta é essa, quando é que a gente vê e não percebe? Quando é que a gente ou escuta, mas não ouve? É quando a gente está muito triste. Sabe, quando a gente está muito abatido, tudo o que os outros dizem para nós, ou a gente ouve com negatividade, ou simplesmente a gente desliga. E lá no Ceará diz assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E o texto diz que nessa conversa, nesse bate-papo, que Jesus fez com ele passando por Moisés e pelos profetas, explicou quem ele era dentro das Escrituras. Porque quando você lê a Bíblia, a letra do texto não mostra Jesus. Quem mostra Jesus é o Espírito que está entre as linhas. É o Espírito que revela entre os pontos, os parágrafos e os capítulos e os livros. Não é assim. Ler a Bíblia e citar um versículo, você tem que achar. Tem que achar como quem procura um tesouro escondido. Tem que procurar como quem cata pepitas de ouro no cascalho. Tem que ter olhos atentos, ouvidos atentos, para escutar e ouvir, para ver e perceber. E aí Jesus faz esse exercício com eles, de falar. E o que foi que Jesus falou para eles? Talvez Jesus tenha dito, olha, quando você lê a passagem do Êxodo, e você ouvir falar no Cordeiro, cujo sangue protegeu a entrada da porta da casa dos hebreus, ali está falando de mim. Talvez Jesus tenha dito, olha, sabe aquele barbante que Raabe pendurou? O barbante escarlate que ela pendurou na janela para que os espias soubessem que estavam seguros, pois aquele barbante vermelho está falando de mim. Talvez Jesus tenha dito para eles, sabe quando as pessoas estavam sendo picadas no deserto por serpentes, e Moisés fez uma serpente de bronze, e quem olhasse para essa serpente seria curado de todos os males, pois aquela serpente é uma figura, é uma alegoria que fala de mim. Talvez Jesus tenha dito para eles, olha, quando o maná desceu do céu, era pão que Deus estava dando para vocês, e eu sou o pão da vida. Talvez Jesus tenha dito isso, eu não sei. O texto não diz o que foi que Jesus falou para eles, mas eu fico imaginando que Jesus foi correndo pelas Escrituras. Talvez Jesus tenha citado para eles Isaías capítulo de número 53. Eu sou o servo que foi ferido, e cujas pisaduras são para a cura, e cujas feridas são para a salvação. Eu sou aquele de quem o servo sofredor, daquele de quem Isaías falou.
mas eles estavam tão cegos. E essa cegueira causada pela dor. E aqui um conselho: se você tiver algum dia perto de uma pessoa que está sofrendo muito, cuidado com clichês, com jargões. Uma pessoa que está sofrendo muito, cuidado com o que você diz, porque ele nem ouve. E se ele escuta, os ouvidos do coração decodificam aquilo como uma besteira, uma tolice. Mas eles precisavam ser curados, para que os olhos vissem e os ouvidos ouvissem. E como é que eles são curados? Eles são curados com, primeiro, a disposição de ficar. De ficar. Porque ele era viajante e ele explicou as escrituras, eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Não chegou neles. Jesus falou, mas não chegou neles. Mas tinha uma coisa. O coração deles estava quente. Alguma coisa mexeu com a gente. Quando ele falava, lembra quando ele falava e a gente não estava ouvindo nada? Mas de repente algo aconteceu no nosso coração que mexia com a gente. Primeiro, essa disposição de ficar. Que quando Jesus diz assim, eu vou embora. Tá bom, vamos para a pousada onde vocês vão ficar. Para a hospedaria, para a pensão, para o hotelzinho lá onde vocês vão ficar. E eu vou seguir meu caminho. Ele disse, não, fica com a gente. Porque não é o que você fala. É como você fala. Não é como você explica. Foi o seu jeito de explicar. E a gente gostou de você. Fica com a gente. Fica aqui. Talvez eles tenham até sugerido, a gente paga. A gente paga para você ficar aqui hoje à noite com a gente. Não vai não, já está tarde. Já é noite. A gente precisa de você. E quando Jesus parte o pão, eles lembram. É Ele! É o Senhor! Cai a ficha! Entenderam? Sabe por quê? Porque para a gente recuperar os nossos fios de esperança, a gente tem que entender que as nossas cegueiras e a surdez, e eu não estou falando para as pessoas fisicamente surdas, que nós estamos aqui interpretando para elas, mas eu estou falando dessa surdez de alma, essa surdez e essa cegueira, não são sempre óbvias para nós. A gente às vezes é cego e não percebe. Às vezes a gente está surdo e a gente não atina. Eu não atinei de que eu estava surdo. Aí você me pergunta e diz, Ricardo, e quando é que a gente fica cego e não percebe? Por exemplo, quando a gente perde a nossa capacidade de compaixão. Isso é uma cegueira. Frieza da alma. A gente fica cego e surdo quando a gente permite que a injustiça sufoque a justiça. Quem promove a iniquidade, segundo Paulo, capítulos 1, 2 e 3 de Paulo, em Romanos, o que provoca a iniquidade não é a imoralidade. O que provoca a iniquidade de um país é a injustiça. Paulo diz isso, leiam lá, em Romanos. Quando a gente se habitua à injustiça. Quer ver, ontem eu e a Jerusa estávamos assistindo um documentário, assistimos ontem à noite, um documentário na Netflix chamado Guerras do Brasil. Depois vocês assistem, é um documentário com episódios curtos.
E tem relatos lá de indígenas falando da guerra contra os indígenas no país, pela posse da terra e pela riqueza, que aconteceu em 1500. Quando o Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, não veio para descobrir. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido para roubarem, para escravizarem, para espoliarem. Quanta injustiça. Aí depois tem um evento com negros, mostrando como que nas costas dos negros toda a riqueza desse país foi inicialmente construída. Quanta injustiça, quanta morte. E aí eu fico pensando, a gente se habituou com a injustiça, ela não mexe com a gente. 75% de toda a população carcerária do Brasil é composta de rapazes entre 18 e 25 anos, pretos e pobres. Está errado, tem alguma coisa errada. Você diz, mas eles cometeram um crime. Não é isso, é a estrutura que está por detrás, com a qual nós nos acostumamos. Ficamos cegos quando a gente fica absolutamente fanatizado. Fanatizado. Cego. O que é cegueira? É um fanático. Já tentou discutir futebol com quem é fanático pelo Palmeiras? Já tentou discutir futebol com quem é fanático pelo São Paulo? Ou quem é fanático pelo Corinthians? Não tem conversa. Porque todo lance ele justifica, tudo ele prova, tudo ele fala, porque é fanático. Eles estavam cegos, surdos. Aí você diz assim, Ricardo, como é que a gente sai dessa bolha de cegueira que muitas vezes nós entramos por causa da religião? Comece a ver o mundo pelo prisma que Deus vê. Tente. Eu coloquei no meu Twitter que Goethe, o poeta alemão, disse certa vez que se ele fosse Deus, ele sofreria muito. Se eu fosse Deus, eu sofreria muito. Porque a dor do mundo é muito grande. E como é que vocês acham que Deus vê a dor do mundo? De braços cruzados. Como é que vocês acham que Deus enxergou o assassinato do seu filho? Porque Jesus foi assassinado, e aqui o texto diz, ele foi assassinado sim, por uma elite religiosa, ele foi assassinado pelo Império Romano, ele foi assassinado por gente inescrupulosa, ele foi assassinado. E como é que vocês acham que Deus viu? Aí você diz, como é que a gente faz, Ricardo? Deixa eu dizer, você já foi a algum acampamento dos sem-teto? Você conhece os esforços das pessoas que se organizaram em acampamentos de sem terra? Você sabe que a Bethesda tem um projeto aqui interno nosso chamado Espelho Meu, que lida com mulheres que estão sendo resgatadas de ambientes tóxicos de violência e até de ameaça de morte? Você conhece? Você lida com a dor do mundo ou você se protege da dor do mundo? Você já foi a um presídio? Você já entrou num culto evangélico ou católico dentro de uma cadeia? Se conhece pessoas homossexuais que estão se organizando para se defenderem de assassinatos? Porque o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais em todo o mundo. Homossexuais e transgêneros. Se conhece os coletivos, não é eu tenho um amigo que é homossexual. Mas se conhece os coletivos de pessoas que se organizam para se defenderem. Se conhece? Se conhece
coletivos de pessoas pretas, de negros e negras, que se organizam também para a defesa. Se conhece, a gente não conhece, nós vivemos dentro de bolhas. E aí a gente vai perdendo a capacidade de sentir o que Deus sente. Porque a religião cega também. A dor cega, mas a religião também cega. E esses homens aqui estão cegos porque eles tinham expectativas messiânicas pré-formatadas para quem Jesus iria ser, para quem Jesus deveria ser, para quem Jesus deveria se comportar, de que maneira ele iria se comportar, e essas expectativas não se cumprem, e eles estão devastados, porque toda a fanatização dos discípulos e dos apóstolos acaba na cruz do Calvário. E aí Jesus chama os dois para aquilo que é mais importante na fé, e a minha tradição pentecostal me mostra isso com toda clareza. Que é a espiritualidade do coração aquecido. Do coração aquecido. Não é a espiritualidade erudita, que faz exegeses do hebraico e do grego, que se conforma com as cartas confessionais das igrejas reformadas do século XVII. Não. É a espiritualidade do coração aquecido. E essa espiritualidade do coração aquecido, é assim, isso aconteceu comigo na Bethesda uma vez, que uma senhora ia saindo do culto e uma pessoa chegou atrasada. Acho que foi na época de horário de verão, alguma coisa assim. A pessoa chegou no fim do culto. E as pessoas já estavam saindo, e uma senhorinha estava saindo assim da Bethesda. E esse rapaz perguntou para ela: e aí, como foi o culto? Ela falou: foi uma bênção. E o que o pastor Ricardo pregou? Ela falou: não entendi nada, mas estou aqui empolgada com Jesus. Entendi nada, mas aqueceu meu coração. Porque às vezes a gente elabora um monte de argumentos, e eu fico imaginando Jesus, né? O dia inteiro conversando com eles, e eles não entenderam nada. Mas o coração deles estava quente. O coração estava em estado febril, aquecido. Ele fala, e eu sinto. O que você sente? Não sei explicar. É diferente. É diferente de uma palestra. É diferente de um coach. É diferente de uma autoajuda. É diferente. Ele fala e o meu coração aquece. E quando eles... Jesus desaparece. Na hora que Jesus parte o pão e ele diz: é o Senhor, e ele puf, foi embora. Sumiu. E aqui tem uma coisa muito interessante. As nossas percepções do mundo espiritual são fugazes. Sabe o que é fugaz? É uma coisa que vem e passa. Aconteceu o quê? Agora. Mas essas são as que transformam. As percepções que acontecem conosco no estalar de dedos são as que nos transformam. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, Lucas nos diz que o diabo mostrou, e a minha Bíblia, Nova Versão Internacional, diz que o diabo mostrou a Jesus num relance, olha a palavra, num relance, os reinos da terra. E disse para Jesus, foi só assim, ó. E disse para Jesus: todos esses reinos que apareceram e sumiram, serão teus, se você dobrar os joelhos e me adorar.
E aí Jesus responde: somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. Foi um flash que transformou a vida de Paulo no caminho que ele estava de Damasco. Um flash. É o eureka de Arquimedes, o eureka divino. Arquimedes estava dentro de uma banheira, tomando banho, e pensando na relação peso-massa. E de repente ele notou que quando ele entrava na banheira, quando ele deitava na banheira, a água transbordava uma quantidade de água relativa ao corpo, à densidade do corpo. E aí vem toda a teoria de massa, densidade e peso. Foi um eureka. Ele, pum. Eu vi. O que você viu? Eu não entendi. Caiu a ficha. Eu fui a Portugal uma vez e usei essa expressão, caiu a ficha. E o português falou: o que é isso? Eu falei: cair a ficha, que nos telefones do Brasil não tinha moeda, tinha uma ficha. E a gente só sabia que a ligação telefônica tinha acontecido quando ouvia o barulhinho da ficha cair, fazia ploc. Aí a gente dizia: pronto, agora eu vou falar. Caiu a ficha espiritual, caiu a ficha de Deus. E quando cai a ficha de Deus, aquilo que é tragédia, aquilo que é morte, aquilo que é terrível da nossa vida e do nosso passado, se acende à luz da ressurreição. Eu vi, o Senhor vive, e é essa força que nos move a seguir adiante. Aleluia. Jesus foi embora, desapareceu dos olhos de Cleopas e do amigo dele. E eles nunca mais conseguiram ver Jesus fisicamente. Mas a partir de agora eles o veem espiritualmente. Eu não o vejo fisicamente. Não me peça para mostrar Deus fisicamente, que eu não sei mostrar. Não me peça para eu explicar como é que eu ouço vozes, porque eu não sou esquizofrênico. Mas eu sei quando Ele fala no meu coração. Às vezes é um relance, às vezes é uma estrofe de uma música, às vezes é uma frase, às vezes é um impulso, às vezes é o sonho à noite. Às vezes é um abraço de um amigo e de uma amiga, que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia.